Olá pessoal, meu nome é Ivan Caio, canal Síndico Agora. Nós vamos falar de uma coisa assim, um assunto interessante, né, no condomínio, que é o compliance. Sim, essa palavrinha aí se fala compliance. O conjunto de coisas que a gente faz quando ninguém está olhando, o conjunto de coisas certas que a gente faz quando ninguém está olhando, mostra a nossa ética. O conjunto de coisas que a gente faz, né, de coisas certas que a gente faz quando ninguém está olhando, mostra nosso caráter. Eu acho importante começar esse vídeo com essa diferenciação, porque o compliance ele fala basicamente disso, do nosso caráter, da nossa atuação perante uma empresa, um condomínio, fornecedores, enfim, clientes também. O termo compliance ele vem do verbo to comply, né? Um verbo americano, um verbo na língua inglesa, que significa fazer o seguinte, fazer a coisa certa. E o compliance justamente ele se preocupa com isso, com que na corporação, e vamos chamar o condomínio de uma corporação, por que não? É importante que todos, inclusive os condôminos, tenham ciência de que eles têm uma responsabilidade perante todos os outros que convivem com ele e todos os outros também têm uma responsabilidade perante ele. Então, o compliance no condomínio, ele busca, como também em qualquer outra empresa, ele busca sempre o procedimento correto. Seguir as regras, acompanhar as regras, obedecer às regras. O conceito de compliance nasceu nos Estados Unidos por volta de 1910, 1920, com o surgimento do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Ou seja, a partir daquele momento, eles perceberam que precisava se adotar regras, e essas regras deveriam ser firmemente obedecidas, firmemente cumpridas. E não por acaso aqui no Brasil também, por volta da década de 90 do século passado, com a abertura do mercado do Brasil, né, o Brasil abriu o mercado, então ele permitiu não só que outras empresas, outras corporações trabalhassem aqui no Brasil. Então, como as empresas brasileiras também começaram a poder procurar, com eficiência, que não tinham até então, procurar se adequar às regras lá de fora. E lá de fora as regras são rígidas. Mas principalmente, muito mais importante do que regras rígidas, elas são cumpridas, o que muitas vezes aqui no Brasil não era. E recentemente a gente pôde ver, infelizmente, que aqui no Brasil regras de compliance não foram obedecidas, houve muita quebra da legalidade, e normalmente quando isso acontece é em proveito de pessoas, poucas ou muitas, não importa, tá? Então, o que a gente vai começar a perceber com relação ao compliance no condomínio? Eu vou dar alguns exemplos, vou tentar mostrar para vocês o que é o compliance no condomínio. Quando eu fui comprar o meu segundo apartamento, eu fui num condomínio que eu estava muito interessado pela localização dele. E o que eu fiz? Eu fui nas imobiliárias, a minha ideia era ir nas imobiliárias em volta, né? Quando eu cheguei na primeira imobiliária, né, eu falei, olha, eu queria ver se existe algum apartamento para vender naquele condomínio. Aí o corretor falou, condomínio tal? Esquece. Você só vai poder comprar ou alugar um condomínio lá se você for lá na administração e falar com o síndico. Pessoal, eu nem sabia o que era condomínio naquela época, tá? Recém-casado. Aí eu fui lá, tinha realmente um escritório no térreo. E eu cheguei pro porteiro, olha, eu queria conversar a respeito de um apartamento para alugar ou para vender aqui. Eu, na verdade, eu queria comprar. Ah, não, pois não, me indicou a pessoa, tal. Enfim, eu acabei comprando. Alguns anos depois eu fui começar a entender que lá dentro tinham 416 apartamentos. Só se vendia ou alugava apartamento através daquela pessoa, que era muito ligada ao síndico. Então,
não havia uma concorrência, não, somente ele vendia, ele era corretor, somente ele vendia e alugava. Isso aí não está dentro das regras de mercado, né? Então, o primeiro exemplo que eu tive foi um pouco impactante, mas foi mais impactante depois que eu soube como é que funcionava o esquema, até que um dia eu assumi a administração desse condomínio e botei essa pessoa no olho da rua, tá bom? Às vezes um presentinho para um porteiro que deixa, sei lá, entrar pelo portão errado, finge que não vê que você está estacionando em vaga que não é sua, um presentinho pro zelador, né? Eu vou contar uma historinha. Num condomínio fui contratado como advogado do condomínio, né? Eu ia lá algumas vezes, tinha uma salinha e um rapaz, que era um condomínio grande, tinha um salinha e um auxiliar de escritório, eu não sei o nome. Eu chegava lá, normalmente ele já estava lá, o síndico chegava depois, aí depois de um tempo eu comecei a ficar conhecido dos funcionários. Aí um dia eu cheguei nessa sala, o rapazinho precisou sair, entrou um rapaz e me deu o senhor Ivan, o senhor vai esperar o senhor vai ficar por aí? Sim, eu vou ficar por aí. Faz um favor, a hora que o fulano chegar, que era o rapazinho, o senhor entrega isso para ele. Ele me entregou um crachá de automóvel e uma nota de R$ 20. Na época era um dinheiro bom. Eu fiquei intrigado. Nisso chegou o síndico, que eu tinha uma reunião com ele. Eu contei a história. Aí quando ele foi checar, ele viu que era um apartamento que estava vago, não estava alugado, não tinha ninguém, ou seja, não, aquela garagem estava vaga e aqueles R$ 20 estavam pagando para alguém colocar o carro lá. Outro exemplo, síndico que não aplica multa, né? Ah, não, para ele eu não vou aplicar multa, não. Favorecimento de um fornecedor. Pessoal, quando for fazer aquisição de serviço ou material, por favor, consulta o conselho, pede para o conselho, escuta, me ajuda aqui, vai. Escolhe, localiza 3 empresas aí, apresenta o orçamento para vocês, não para mim. Vocês chegam uma hora para mim, olha, nós 10 do conselho, nós 2 do conselho escolhemos tal empresa por causa disso, tá bom, não tem problema. Síndico, não assume essa responsabilidade, evita essa responsabilidade. Não é por não querer a responsabilidade ou não querer trabalho, dar o bom exemplo, não dar margem à dúvida, tá? Às vezes existe o conluio, eu vou jogar aberto, tá? Às vezes existe o conluio com a administradora, tá? A administradora, não, no contrato tá lá que nós arrumamos fornecedores e são sempre, se você acompanhar todos os condomínios que a administradora acompanha, você vai ver que são sempre as três mesmas empresas. XYZ, uma hora ganha X, outra hora ganha Y, e sempre tem um presentinho aí, alguma coisinha, tá? Outra coisa que eu passei, um exemplo que eu passei, outro condomínio que me contratou para dar uma olhada na adimplência, a gente faz amizade com o síndico, vai tomar café, volta, tal. No dia que o síndico assumiu, aquele funcionário, aquele porteiro, que ele tinha maior esperança nele de ajuda, pediu demissão, porque precisava viajar, não dava mais para ficar, ele ia voltar para a cidade dele e tal, mas ele tinha um primo dele, né, que ele podia indicar. Aliás, o primo dele foi admitido, excelente profissional. Mas num determinado momento, esse funcionário perguntou pro síndico que eu estava perto: ô fulano, eu vou precisar fazer a mesma coisa com a multa do fundo de garantia? Do que você está fazendo? Não, porque o fulano, quando saiu daqui, ele foi mandado embora, ele pediu para ser mandado embora. Mandaram ele embora, mas o síndico anterior pegou os 40% da multa de fundo de garantia, o funcionário devolveu na conta dele. Um olhou para a cara do outro, eu olhei para a cara do síndico, o síndico olhou para a minha cara. Nós demoramos, mas nós conseguimos, com o funcionário anterior, que não queria de jeito nenhum, um extrato do depósito que ele fez na conta do síndico. Dá para imaginar o que aconteceu, né? Foi feia a coisa.
Aí eu vou mostrar para vocês, normalmente eu adoro colocar artigo de lei, né, porque é a forma que eu acho melhor para fundamentar para vocês. O artigo 171 do Código Penal, o pessoal fala, é um 71, é um 71, 71 significa estelionato, eu vou ler o artigo para vocês. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, e pode ser pessoa física ou jurídica, ou seja, se causar um prejuízo ao condomínio, vale a mesma coisa. Ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, que foi exatamente o que o síndico anterior fez. Ele utilizou de um ardil para a pessoa poder sacar o salário-desemprego e o fundo de garantia, ele mandou embora na condição dele pegar para ele os 40% da multa do fundo de garantia, ou seja, o síndico pagou, ou o síndico não, né? O condomínio pagou, e a pessoa devolveu os 40%, não era pouco, era um funcionário antigo, ou seja, isso aí causou prejuízo ao condomínio, né? Então nós movemos uma ação criminal contra ele, ele devolveu cada níquel e até hoje eu não sei por que ele se mudou, tá bom? Então, existem algumas coisas no condomínio que a gente precisa tomar cuidado. O condomínio é uma fonte de... Eu vou falar. O condomínio é uma fonte de corrupção, tá? Você imagina o seguinte, um contrato de reforma de elevador pode chegar na casa de milhões. A empresa apresenta existem lá 3 contratos, escolhe-se muitas vezes aquela que não é a mais barata, né? É aquilo que eu costumo falar de preço e técnica. O mais barato não atendeu a técnica. Contrato em milhões, imagina como é fácil, aí ele pega aquele dinheiro, ó, vai ser dividido em 20 vezes, 1 milhão, 20 vezes dá 50 mil por mês e tal. Como é fácil para a empresa pegar e justificar contabilmente uma despesa de 5 mil, através de uma nota fiscal qualquer, e passar esses 5 mil para o síndico. Aí você vai fazer uma auditoria, o que você vai ver? Você vai ver que o contrato foi fechado de 1 milhão, está se pagando o equivalente a 1 milhão, está perfeito, você não tem como pegar. E às vezes são orçamentos que você não consegue fazer uma comparação. Olha, nós compramos uma lâmpada a 100 reais. Não, pera um pouquinho. Uma lâmpada a 100 reais? Não, tá aqui, ó, nota fiscal da lojinha aqui da esquina. Aí você vai em várias lojas de material elétrico e vê que a lâmpada custa 10, mas quase nunca é assim. Então, o que precisa acontecer é que nós temos que começar a pensar na questão do compliance. A grande maioria dos síndicos não faz isso. A grande maioria dos funcionários, porteiros, não faz isso. A grande maioria dos zeladores, eu diria que a quase totalidade dessas pessoas não fazem isso. Mas quem não faz não deve nos preocupar aquelas pessoas que fazem. Então tem que se criar um grupo de pessoas preocupadas com esse tipo de coisa. Pessoal, vocês vão duvidar, mas eu já fiquei sabendo há muito pouco tempo agora atrás, de síndica que colocava nota fiscal de agulha de crochê, tá? Dá para fazer um livro, tá? Talvez eu faça um livro dos causos inusitados dos condomínios. Mas o compliance é isso, grosseiramente falando, é cuidar da honestidade. E todos, porque o mesmo fornecedor que pode pagar 5 mil reais para o síndico, ou a administradora que pode pagar R$1.000 para o síndico, da mesma forma, um condômino pode dar uma caixinha para o zelador para estacionar o carro num lugar que não pode, que é indevido. Então, é uma estrada de mão dupla, tá certo? Precisa ter dentro do condomínio, quanto maior o condomínio, quanto maior o valor que gira em torno da contribuição condominial do condomínio, mais precisa ter pessoas que se preocupem com isso sistematicamente, comecem a criar mecanismos de se evitar. Fazer palestra com os funcionários, conversar com os funcionários, de repente
providenciar um manual, acho difícil. Funcionário tem as dificuldades naturais de interpretar esse tipo de coisa. Mas enfim, pessoal, mas principalmente a razão desse vídeo é que todos entendam o que é compliance, principalmente dentro de um condomínio, tá bom? Pessoal, dá um clique lá no like, compartilhe esse vídeo, se você acha que alguém pode se interessar por esse assunto. Dá um clique lá, se inscreve no canal, clica no sininho para você ser sempre notificado. E a gente praticamente todo dia está mandando vídeo novo sobre o mundo condominial, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!